Bom dia a todos, meu nome é Magno Frederici Gomes e a temática da nossa aula de hoje é extinção de processo. Essa aula está sendo lecionada no dia 16/6/2020, dentro do conteúdo de Teoria Geral do Processo da Escola Superior Dom Helder Câmara, mas ele também é aplicável para a disciplina de Direito Processual Civil 1 da PUC Minas. Então, vamos lá. Quando nós falamos de extinção de processo, o primeiro passo que eu tenho que mostrar para vocês dentro da extinção do processo é a forma pela qual o processo termina, né? Então, se a gente demonstrar a extinção de processo dentro do Código de Processo Civil, ele vai estar previsto em dois artigos, né, que é o artigo 316 e o 317, né, que fala o seguinte, que o processo em primeiro grau de jurisdição, ele termina por sentença. Então, a sentença é o ato do juiz que esgota a tutela jurisdicional do processo em primeiro grau de jurisdição, seja ele um processo de conhecimento ou execução, e incide nas hipóteses dos artigos 485 e 487, né, sabendo que o artigo 485 seria aquelas formas de extinção sem resolução de mérito, e o 487 as formas de extinção com resolução de mérito. Eu chamo a atenção aqui de vocês o seguinte, que o princípio do formalismo valorativo, ele está previsto, né, no artigo 317 como um integrante da sentença. Então, o formalismo valorativo, né, Carlos Alberto Alvaro, ou formalismo democrático, professor Dierle Nunes, nada mais é do que uma teoria prévia ao princípio da primazia da sentença de mérito. Isso significa que a regra geral é que os juízes devem solucionar as controvérsias entre as partes. Então, ele tem que colocar um fim ao conflito de interesse. E a única forma de colocar um fim ao conflito de interesse é proferir uma decisão de mérito. A gente sabe que a decisão, a sentença sem resolução de mérito, ela não coloca fim à controvérsia, à lide, né? Mas ela extingue o próprio processo, mas a controvérsia, o conflito de interesses continua existindo. Então, o artigo 317, ele chama atenção, mais uma vez, sobre a necessidade da primazia da decisão de mérito, porque alguns anos atrás, durante a vigência do CPC de 1973, era mais comum, né, não mais comum, mas era muito comum, né, os juízes extinguirem os processos sem resolução, sem colocar fim à controvérsia, ao conflito de interesse. E por isso, né, foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, a Lei 13.105, que a regra geral é a sentença de mérito. Claro, gente? Então, eu chamo a atenção a vocês sobre os requisitos da sentença. Primeiro, o conceito de sentença está previsto no artigo 203 do Código de Processo Civil, que fala claramente que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. E aí, no parágrafo 1º, ele fala aqueles conceitos que eu já falei para vocês. Então, sentença é ato de juiz de primeiro grau de jurisdição, que esgota a tutela jurisdicional do processo de conhecimento, né, ou de execução, incidindo em uma ou mais hipóteses dos artigos 485, 487, e ainda eu posso chamar a atenção de vocês também do artigo 924, quando a gente fala de execução, porque a execução também, ela termina por sentença nas hipóteses do artigo 924, processo de execução. Dito isso, então, nós voltamos ao artigo 203, né, e lá no 203, então, o parágrafo 1º fala do conceito legal de sentença, né? Agora, o parágrafo 2º fala das decisões interlocutórias, que são aquelas que resolvem a questão incidente, né, sem esgotar a tutela jurisdicional de uma determinada instância, e os despachos são os atos que determinam o trâmite material do procedimento, proferidos de ofício a requerimento de parte, e sem qualquer conteúdo decisório, né? Então, essas são, para todos os efeitos, os pronunciamentos do juiz. Como nós estamos falando de extinção do processo, é importante eu frisar para vocês que, então, na forma do artigo 925, que fala que a
execução termina por sentença, na forma do artigo 312, que fala que o processo de conhecimento ele também termina por sentença, os elementos essenciais da sentença estão previstos no artigo 489. São 3. É o relatório, onde o juiz faz o resumo dos fatos mais importantes ocorridos dentro do processo, né? A fundamentação, que é onde o juiz faz o silogismo, aplicando o abstrato da lei ao caso concreto, e ele apresenta, assim, então, as suas razões de decidir, e, finalmente, o dispositivo, que é a parte em que o juiz ele profere a decisão propriamente dita, né? Então, na parte dispositiva que ele fala se ele extingue o processo sem resolução ou se ele extingue o processo com resolução de mérito. E quando ele extingue com resolução de mérito, ele analisa, em regra, o pedido da parte, né, que se ele vai ser julgado procedente, parcialmente procedente ou improcedente, e ainda ele analisa uma eventual questão prejudicial, que seria a verificação de ofício ou a requerimento de parte da ocorrência de prescrição ou decadência, e, finalmente, naqueles casos em que existe uma autocomposição, né, e aí judicializada, seja por renúncia da pretensão, que você desiste de pedir aquela pretensão, seja por submissão, em que o réu reconhece a procedência do pedido, e, finalmente, nós temos o término do processo com resolução por transação, que seria aquela hipótese do artigo 487. Então, não é a temática dessa videoconferência, mas eu estou mostrando aqui para vocês que, para ver a resolução de mérito, nós temos que o quê? Primeiro, o juiz tem que acolher ou rejeitar o pedido da ação ou da reconvenção, né? Então, o pedido, se ele acolhe totalmente, ele julga totalmente procedente. Se ele acolhe em parte, ele julga parcialmente procedente. E se ele rejeita, ele julga improcedente o pedido da ação ou da reconvenção, considerado aquele contra-ataque mesma relação jurídica processual. Falamos para vocês, então, que se ele declara prescrição ou decadência, nós temos uma questão prejudicial. E essa matéria pode ser analisada de ofício ou a requerimento. Tá claro, gente? Então, ele acolhe de ofício ou a requerimento, declarando a prescrição ou decadência. O meu posicionamento é que, se ele afasta a ocorrência de prescrição ou decadência, ele não profere sentença, mas ele profere decisão interlocutória, né? E essa decisão interlocutória não seria uma decisão interlocutória de mérito, porque ele fala no artigo 487, em interpretação literal, que ele tem que decidir de ofício ou a requerimento a ocorrência da decadência ou prescrição. Se for inocorrência, não seria uma decisão interlocutória de mérito. Tá claro, senhores? Então, isso já demonstra a forma de impugnação dessa decisão, que seria em preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões de apelação. Esse é o meu humilde posicionamento. Apesar de existir hoje em dia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas sobre a interpretação desse assunto. E aí, quando eu falo para vocês de homologação, nós estamos falando, então, de confirmação de quê? De hipóteses de autocomposição, né? A transação, quando há concessões recíprocas, então o juiz homologa um acordo entre as partes por transação. O reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação na reconvenção, quando o réu aceita a pretensão do autor ou o autor aceita a pretensão do réu reconvinte, né? Então, isso aqui é o que nós chamamos de submissão em matéria de autocomposição. E, finalmente, nós temos o que é a desistência formulada, que é a renúncia da pretensão da ação ou da reconvenção, em que o autor renuncia o direito potestativo pleiteado na ação. Essas hipóteses, senhores, essas hipóteses do artigo 487 são hipóteses de extinção com resolução de mérito. Mas a temática da nossa aula é a extinção sem resolução de mérito, que são as hipóteses do artigo 485 do CPC. Tá bom, senhores? Mas antes de adentrar nisso, eu tenho que falar quais são as consequências dessa extinção com ou sem resolução de mérito, né? Porque essas consequências, elas são totalmente diferentes, né? Primeiro,
a decisão com resolução de mérito é a regra geral. Nós já falamos para vocês. Então, a primazia da sentença de mérito é a regra geral. Então, em regra, os juízes devem extinguir o processo com resolução de mérito. Então, eles devem proferir o que nós chamamos de sentenças definitivas, né? Então, a sentença definitiva é aquela que aprecia a controvérsia entre as partes, é aquela que soluciona a lide, né? E que faz automaticamente o que nós chamamos de coisa julgada material. O que é a coisa julgada material? A coisa julgada, segundo Liebman, é a imutabilidade do comando contido na decisão. E ela incide sobre o que nós chamamos de parte dispositiva da sentença. É o dispositivo da sentença, ou seja, a parte final da decisão, que faz coisa julgada material. Existem algumas doutrinas, entre elas respaldadas pela Ada Pellegrini Grunow, né, e pelo professor Cândido Rangel de Dinamarca, que fala também que as causas de pedir e os pedidos também estão inseridos na coisa julgada material. Mas, de acordo com a lei, né, e quando eu falo a lei, eu falo dos artigos relacionados com coisa julgada, que são esses artigos aqui, artigo 502 e seguintes, né, que denomina, então, o que é coisa julgada material. Né? E lá no artigo 502 nós temos esse conceito básico, né, a imutabilidade do comando contido na decisão. E ao falarmos dessa coisa julgada material, que decorre de decisões definitivas, ou seja, com resolução de mérito, nós falamos que ela produz efeitos endógenos e exógenos. O que é um efeito endógeno? É aquele que impede o prosseguimento da ação na mesma relação jurídica processual. E o que é o efeito exógeno? É aquele que impede ou obsta o ajuizamento de nova e idêntica demanda. Por quê? O juiz já decidiu a controvérsia. Está claro, senhores? Então, quando a gente fala desses elementos, eu mostro aqui claramente para vocês, né, que o artigo 503 fala dos limites objetivos da coisa julgada material, né? Então, ou seja, então ele fala o que a coisa julgada engloba, e ainda fala no artigo 504 o que não faz coisa julgada, né? Os motivos, a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Então, isso demonstra que o que de fato faz coisa julgada material é a parte dispositiva, porque a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão expressamente decidida. A gente tem a antiga declaratória incidental no parágrafo 1º, não é isso? Então, existe uma possibilidade de ampliar os limites objetivos da coisa julgada material, mas isso é matéria de processo civil 1, né? E aí, eu tenho aqui, dentro do artigo 505, as hipóteses de relações jurídicas continuativas, em que, mesmo havendo coisa julgada material, é possível pedir a revisão se houver modificação da situação fática das partes, ou mesmo da situação jurídica, se houver uma modificação de lei. E o pedido de revisão da tutela provisória de urgência antecipatória estabilizada se ampara nesse artigo 505, como nós veremos na próxima aula. Se vocês tiverem algum interesse de aprofundamento nessa matéria, tem um vídeo que foi realizado recentemente sobre ação revisional de alimentos, que está disponível no YouTube, e esse vídeo ele explica como deve ser interpretada essa coisa julgada material em ações de alimentos, ações revisionais de alimento e em exonerações de alimento. E explica que a maioria das ações que tramitam em várias famílias possuem relação jurídica continuativa. Finalmente, o artigo 506 ele fala claramente dos elementos subjetivos da coisa julgada, né? Então, ele fala que a coisa julgada entre as partes do processo e não prejudica, em regra, terceiros. Está claro, senhores? Salvo naquela hipótese de assistente litisconsorcial, né? Então, aqui o artigo 507 fala do princípio da preclusão, né? Não da julgada, que são institutos diferentes, e a preclusão é a perda do direito de praticar um determinado ato,
né? Seja pelo decurso do prazo, e aí ela é temporal, seja pela efetiva e anterior prática do mesmo ato, e aí ela é consumativa, e seja ainda pelo que nós chamamos de, pela prática de ato incompatível com um novo ato, que aí é o que nós chamamos de preclusão lógica. Nós temos ainda que existe um quarto tipo de preclusão, que é a chamada a preclusão pró-judicato, e essa preclusão pró-judicato, ela, de fato, ela se aplica ao juiz, uma vez publicada a sua decisão perante o Diário Oficial, ou mesmo perante um sistema de acompanhamento de processo. Então, essa preclusão pró-judicato, ela está prevista aqui nesse artigo 494, que fala que, uma vez publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la para, de ofício ou requerimento de parte, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou ainda por meio de embargos de declaração, nos estritos casos de cabimento de embargos de declaração. Ou seja, quando na decisão nós temos omissão, obscuridade ou contradição, ou mesmo inexatidão material. Tá? Então, nós estamos ainda terminando a coisa julgada, né? Eu falo para vocês que a coisa julgada opera um efeito preclusivo, né, de repelir todas as alegações e matérias de defesa que foram utilizadas dentro do processo. Tá certo, senhores? Então, essa é, como se diz, a preclusão máxima decorrente da coisa julgada. E como nós estamos falando do artigo 487, vamos voltar a ele, né, essas são as hipóteses de extinção com resolução de mérito. Então, eu gosto de falar para os meus alunos que, havendo extinção com resolução, por meio de sentença definitiva ou mesmo de acórdão definitivo, que é esse que incide em uma ou mais hipóteses do artigo 487, nós temos que vai ter um prazo de recurso, e esse prazo de recurso, normalmente, ele é de 15 dias, por força do artigo 1003 do Código de Processo Civil, que é o prazo geral de recursos, com exceção dos embargos de declaração, que é de 5 dias. E quando passa o prazo de recurso, ocorre na prática coisa julgada. E se a decisão é de mérito, ou com resolução de mérito, haverá coisa julgada material, que é aquela que obsta ao ajuizamento de nova e idêntica demanda, né? Ou seja, com as mesmas partes, com a mesma causa de pedido, o mesmo pedido, e ainda é aquela que impede o prosseguimento do feito dentro da mesma relação jurídica processual pela eficácia preclusiva operada pela coisa julgada. Então, a coisa julgada material só tem uma forma de impugnação, e essa forma de impugnação é por meio de ação rescisória do artigo 966 do Código de Processo Civil, que prevê que a decisão de mérito transitada em julgado, ou seja, com coisa julgada material, ela pode ser rescindida nessas 10 hipóteses de rescindibilidade. São várias hipóteses, aqui falam 8, mas tem várias. E caso vocês queiram aprofundar em ação rescisória, tem outro vídeo no YouTube também sobre ação rescisória, que foi uma palestra que eu proferi durante um congresso de direito processual para a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção judiciária de Minas Gerais. Então, vamos seguindo. Eu já tenho alguns questionamentos aqui. A princípio, se for algo... Tá. Eu vou fazer uma repetição breve sobre o que é efeito exógeno e exógeno, né? Endógeno e exógeno. Endógeno é na mesma relação jurídica processual, na mesma relação, então, ou seja, dentro do mesmo processo, e exógeno é em nova relação jurídica processual, porque a coisa julgada material, ela já solucionou a controvérsia existente entre as partes, ou seja, se Magno queria 100 mil reais e o réu não queria pagar os 100 mil reais, se o juiz julgou procedente o pedido e condenou o réu a pagar 100 mil reais, o réu só tem que me pagar isso e acabar com a relação jurídica. Agora, se eu ajuizei a ação pedindo 100 mil reais e o réu contestou falando que não queria pagar e o juiz deu razão ao réu, julgando improcedente o pedido do réu, tá? Nunca mais eu, Magno, vou poder ajuizar outra ação sobre aquilo. Então, a única coisa que eu tenho para impugnar é um recurso para impugnar a sentença, que seria o recurso de apelação. Agora, se eu não interpuser o recurso de apelação, automaticamente
o que vai acontecer? Vai ocorrer a coisa julgada material e eu nunca mais vou poder ajuizar aquela ação em face do mesmo réu, porque aí seria as mesmas partes, com a mesma causa de pedido, o mesmo pedido. Então, a identidade tríplice do comando da ação. Então, isso é efeito exógeno. Em nova relação jurídica processual, eu não posso reproduzir a ação que foi julgada pelo juiz. Claro, senhores? Então, seguindo. Então, dito isso, senhores, a ação rescisória é a única forma de impugnar a decisão definitiva de mérito transitada no julgado. Nós temos outra hipótese de relativização que estaria prevista no artigo 525 do CPC, dentro de impugnação ao cumprimento de sentença, que envolve a relativização da coisa julgada, prevista nos parágrafos 14, nos parágrafos 12 e seguintes. Mas isso é matéria de cumprimento de sentença. Então, eu não vou ensinar isso neste momento para vocês. Tá? Então, são duas hipóteses de relativização de coisa julgada. A primeira e a regra geral é por mediação rescisória, que está prevista no artigo 966 do CPC, não é isso? Mas muita atenção, ela tem prazo decadencial para ajuizamento, e esse prazo decadencial está previsto no artigo 975 do CPC. Tá? Então, você tem 2 anos para ajuizar a ação rescisória contados do trânsito em julgado da decisão, em regra geral. Nós temos outros prazos diferentes, dependendo da hipótese de rescindibilidade da decisão. Agora, saibam que é muito raro se ver ação rescisória, tá? É mais comum a gente ter a coisa julgada material e a impossibilidade de relativização dela, porque a coisa julgada material, ela é um instrumento de segurança jurídica. Então, eu mostrei para vocês o conceito de coisa julgada material, que é a imutabilidade do comando na decisão, e falamos que, na prática, ela ocorre na forma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, após o prazo de recurso contra a decisão final. Ela tem, inclusive, proteção constitucional no artigo 5º, inciso 35, se não me falha a memória, pode ser o 36, que fala que nem a lei vai prejudicar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Então, mesmo que se aprove uma nova lei, essa nova lei não vai poder alterar as decisões judiciais transitadas em julgado. Tá claro, gente? Então, dito isso, eu já mostrei para vocês de maneira breve o que é a extinção com resolução de mérito, e agora nós temos que entrar nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, que são aquelas hipóteses do artigo 485. Quando a gente fala de extinção sem resolução de mérito, eu já mostro para vocês que é exceção, porque a regra geral é a primazia da decisão de mérito. Então, se por acaso o juiz verificou algum defeito dentro do processo, e algum defeito a gente chama de vício processual, se esse vício processual ele é sanável, o juiz tem que determinar a oportunidade para as partes corrigirem esse vício, para que ele aplique a regra geral, que é a extinção com resolução. Mas, se por acaso as partes não corrigiram esse vício, ou se o vício era insanável, automaticamente nós temos que o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito. E quando ele extingue em primeiro grau sem resolução, ele profere o que nós chamamos de sentença terminativa. Tá claro? Saliento para vocês que é possível também proferir acórdão terminativo, que aí é uma decisão colegiada na forma do artigo 204 do Código de Processo Civil. Então, vamos lá, vamos voltar ao 204, que aí eu mostro para vocês, que o acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Mas, de uma forma ou de outra, sentença regra no processo de conhecimento ou no processo de execução. Justamente porque eles tramitam em primeiro grau de jurisdição. Então, se por acaso o juiz extingue o processo sem resolução de mérito, ele profere o que nós chamamos que é uma sentença terminativa, decisão terminativa ou sem resolução de mérito. E essa decisão terminativa é uma sentença processual. É uma sentença em que o juiz extingue a relação jurídica processual, mas ele não aprecia a lide entre as partes. É o que nós chamamos
então, há uma sentença que não, esse processo acaba, e se eles quiserem, eles ajuizem outro processo, corrigindo o vício que gerou a extinção desse processo. Né? E por quê? Porque se passar o prazo de recurso contra essa decisão, nós não teremos coisa julgada material. Nós teremos, de fato, o que nós chamamos de coisa julgada formal. E o que é a coisa julgada formal? Tá? É a imutabilidade do comando contido na decisão somente para aquela relação jurídica processual. Ou seja, a coisa julgada formal, depois de passado o prazo do recurso contra ela, contra a sentença terminativa ou contra o acórdão terminativo, ela só produz efeitos endógenos. E o que é o efeito endógeno? Na mesma relação jurídica. Então, o juiz que extinguiu o processo de resolução de mérito, ele não é obrigado, senhores, a conhecer de outros pedidos dentro daquela relação jurídica processual, porque o processo já está julgado, já acabou. O que ele tem que fazer é falar, se você quer alguma pretensão própria, você tem que ajuizar nova ação. E essa previsão de ajuizamento de nova ação, ela está prevista no artigo 486 do CPC. E lá fala claramente o seguinte: pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. O que significa isso? Que a coisa julgada formal, ela não possui efeitos exógenos, senhores. E o que é o efeito exógeno? Em outra relação jurídica processual. Então, senhores, eu posso dar aqui um exemplo básico, que é: autor ajuiza uma ação de alimentos, né? O réu é citado, e antes da audiência de concessão e resposta, o autor peticiona e pede a desistência da ação. Na hora que ele requer a desistência da ação, o juiz homologa essa desistência, e ao homologar essa desistência, o processo acaba. E aí é uma sentença terminativa, porque ele homologa a desistência da ação. Na hora que ele desiste da ação ao autor, isso significa o quê? Ele vai ter a pretensão de alimentos? Não, não vai. Porque o juiz não analisou o pedido de alimentos. Então, automaticamente, ele não conheceu o mérito da ação. Então, se ele mudou de ideia da desistência e ele peticionar dentro do autos do processo, falando: excelência, eu desisti de desistir. Isso a gente chama de retratação de desistência. Automaticamente, o juiz ele vai falar: olha, infelizmente, dentro dessa relação jurídica processual, não é possível que o processo volte a tramitar. E por que ele não vai voltar a tramitar? Porque já há o que nós chamamos de coisa julgada formal. Tá claro, senhores? Mas, se a parte quiser, ela pode ajuizar outras. E é muito comum isso acontecer, gente. Especialmente em ações de alimentos. O casal se separa, de fato, a mãe pede alimentos para o filho, representando o filho, não é isso? O filho é o autor, o pai é o réu. E no curso do processo, as partes voltam a viver juntos. E aí, o filho pede a desistência da ação. E na hora que pede a desistência da ação, o juiz homologa e automaticamente não tem pensão fixada, porque o casal voltou a viver juntos. Mas se eles se separam de novo, aí o que nós temos que fazer? Ajuizar nova ação de alimentos. E aí, atenção, relembro a vocês as hipóteses de distribuição por dependência. Havendo desistência da primeira ação e renovação do pedido, a segunda ação deve ser distribuída por dependência à primeira ação. Tá claro, gente? Porque a primeira ação foi extinta sem resolução, e aí a parte reproduz aquela ação, objetivando uma decisão de mérito. Eu vou segurar um pouquinho as perguntas e, ao final, eu vou responder todas as perguntas de uma vez. Tá bom, senhores? Vamos lá. Então, o que nós estamos falando? A desistência, uma homologada e passado o prazo de recurso contra a sentença que homologa a desistência, nós vamos ter coisa julgada formal. A coisa julgada formal produz efeitos, porque impede o prosseguimento feito na mesma relação jurídica processual, mas não produz efeitos exógenos, ou seja, fora da relação. Então, vai ser possível ajuizar nova ação, desde que se pague
as custas processuais da primeira ação, né, para não haver a perempção, e também se pague as custas processuais prévias da segunda ação. Tá claro, gente? E se supra ou se corrija o vício que ensejou a extinção do primeiro processo. E é isso que fala o nosso artigo 486. Então, vamos lá. No caso de extinção em razão de litispendência, nos casos, inciso 1, que é o quê? Indeferimento da inicial. Inciso 4, ausência de pressuposto processual. Inciso 6, carência de ação. Inciso 7, né, que é a convenção de arbitragem acolhida. A propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução de mérito. Tá? E aí eu volto a falar para vocês. A petição inicial da repropositura da ação não vai ser despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e honorários do advogado da primeira relação jurídica processual. Alguns autores entendem que esse dispositivo é inconstitucional por violar o amplo acesso à jurisdição, né? Mas eu não conheço decisão do Supremo sobre o assunto. Então, ainda não há uma decisão do Supremo. E enquanto não há decisão do Supremo declarando a inconstitucionalidade desse dispositivo, existe uma presunção de constitucionalidade e ele deve ser aplicado por todos os magistrados. Tá claro, senhores? Então, esses são elementos que caracterizam a coisa julgada formal. Então, para efeitos legais, a coisa julgada formal, ela tem os efeitos exógenos, né? A ausência de efeitos exógenos positivada no artigo 486, né? E agora eu vou entrando com vocês nas hipóteses do artigo 485. Eu poderia ampliar essa nossa aula, mas vou tentar ser o mais breve possível para vocês identificarem cada uma das hipóteses de extinção sem resolução. Então, vamos lá. Primeiro, o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito quando ele indeferir a petição inicial. O que é indeferimento da petição inicial? O indeferimento da inicial, ele ocorre antes da formação da relação jurídica processual, ou seja, antes da citação válida do réu. E o juiz pode indeferir a petição inicial em vários casos previstos na lei. Tá bom, senhores? Se ele indefere a petição inicial, ele profere sentença. Então, ele tem que indeferir todos os pedidos. Tá, joia? E a sentença é passível de apelação. E, nesse caso, vai ser admissível juízo de retratação. Por quê? Porque a regra geral é a primazia da sentença de mérito. Então, todos os casos que o juiz julgar extintos sem resolução de mérito, autorizarão a parte a interposição da apelação, no caso a autora, o réu reconvinte, não é isso? E o juiz pode se retratar no prazo de 5 dias. O que é se retratar? Voltar atrás, mudar a própria decisão. Eu chamo a atenção de vocês que as hipóteses de indeferimento da inicial estão previstas no artigo 330 do CPC, né? Então, essas são as hipóteses de indeferimento da inicial. E aí nós temos hipóteses de indeferimento da inicial em que, primeiro, quando o juiz manda emendar a inicial e a parte não emenda, na forma do artigo 321. Se o advogado em causa própria não tiver fornecido o endereço aonde ele deva receber as intimações, o juiz tem que mandar emendar a inicial. O prazo de emenda, em regra, é de 15 dias, na hipótese do artigo 321, porque a petição inicial não preencheu os requisitos do artigo 319 ou 320, que são os documentos essenciais. Mas, no artigo 106, o prazo de emenda é de apenas 5 dias. Então, eu remeto a vocês à leitura do artigo 106. Então, lá atrás, no Código de Processo Civil, fala que quando o advogado postula em causa própria, ele tem que declarar na inicial, na contestação, o endereço, número da OAB e onde ele recebe as intimações. Tá claro, senhores? Então, voltando ao artigo 330. Então, se o juiz manda emendar a petição inicial e a parte não cumpre a emenda, o juiz indefere a inicial. 2. Nos casos de carência de ação. Quais os casos de carência de ação? Quando a parte é ilegítima, ativa ou passivamente, ou quando houver falta de interesse processual, interesse de agir.
E aí eu remeto aos senhores à nossa aula que está disponibilizada no YouTube, relacionada com aquela hipótese das condições de ação, princípio da asserção, princípio da exposição, e aí é lá que eu demonstro para vocês que a carência de ação é um vício insanável, mas que o juiz não pode extinguir e dar a oportunidade para a parte se manifestar precisamente sobre o que ele alegou. Então, muita atenção. São duas hipóteses de indeferimento da inicial: a ilegitimidade ativa ou passiva, ou mesmo a ausência de interesse. Está claro, senhores? Que são as carências de ação que nós já estudamos anteriormente aqui. E, finalmente, nós temos a inépcia da inicial. E o que é a inépcia da inicial como causa de indeferimento da petição inicial? É aquela hipótese em que a inicial não é apta para promover tutela jurisdicional. E quais são os casos de inépcia da inicial? Tá? Os do parágrafo 1º, do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do artigo 330. Então, quando eu não tenho pedido ou causa de pedir na petição inicial, quando o pedido for genérico em hipóteses em que o pedido tinha que ser certo e determinado, tá claro, gente? E isso eu já ensinei também anteriormente para vocês. Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou seja, eu tenho uma petição totalmente incompatível entre si. E se ela possuir pedidos incompatíveis entre si? É claro que se o pedido for subsidiário, é possível pedidos incompatíveis. Mas aí nós estaríamos falando de pedidos cumulados simples, que vocês vão estudar em processo civil 1, que normalmente na acumulação simples eles têm que ser compatíveis entre si. Além disso, existe mais uma causa de inépcia da petição inicial, que é essa do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, que demonstra claramente que em ações de revisão de contratos de financiamento é obrigatória a parte demonstrar na petição inicial qual é a parcela controversa e incontroversa do contrato de financiamento. A parcela incontroversa é aquela que aceita como válida e a controvérsia é aquela que ele está judicializando, ou seja, aquela que ele está discutindo em juízo que está sob júdice. Então, nesses contratos de financiamento, é obrigatório, na petição inicial, você demonstrar matematicamente qual é o valor que você aceita pagar e qual é o valor que você não aceita. E o valor que você aceita, você tem que continuar pagando ao credor, sob pena de inépcia da petição inicial. E esses são os casos, senhores, de inépcia e de indeferimento da inicial, tá? Em que o juiz julga extinto o processo sem resolução de mérito. Tá bom, senhores? Por indeferimento. Relembra vocês, o juiz indefere sem formação de relação jurídica processual. Nós temos mais. E aí as hipóteses do inciso 3 são aquelas hipóteses de abandono da causa. E pode haver abandono da causa tanto pelo autor como por ambas as partes. Em ambos os casos, nós temos diferenças básicas, né? Primeiro, abandono do autor envolve necessariamente, primeiro, um prazo. O autor, representado pelo seu advogado, ele não cumpre um determinado prazo. Então, vamos imaginar que o autor determine a emenda da inicial. O juiz intima o advogado do autor para emendar a inicial. O advogado não cumpre esse prazo, o processo fica lá paralisado. Claro, gente? Na hora que o processo fica paralisado, começa a contar o prazo de 30 dias após o decurso de prazo que era do advogado. Ou seja, se o advogado tinha prazo de 15 dias para emendar a inicial e não emendou, tá? Então, ele é intimado validamente, corre 15 dias de prazo de emenda. Passou esse prazo, o PJE faz o decurso de prazo, ele certifica o decurso de prazo, e depois dele certificar o decurso de prazo, começa a contar o prazo de 30 dias, para que o autor dê trâmite normal ao procedimento. E aí passa o prazo de 30 dias. Na hora que passou o prazo de 30 dias, sem nenhuma manifestação do advogado do autor, o juiz, os autos são concluídos ao juiz, e o juiz determina a intimação pessoal do autor, da parte, para que ele dê trâmite normal ao procedimento no prazo de 5 dias. E aí vai o oficial de justiça, com mandado de intimação,
certifica que o autor recebeu aquele mandado, e aí na hora que junta aquele mandado cumprido nos autos, o autor vai ter o prazo de 5 dias com o seu próprio advogado ou com outro advogado para fazer a emenda da petição inicial. Se ele não fizer a emenda da inicial, se ele não fizer a emenda, que foi determinada pelo juiz no prazo de 5 dias, aí nós vamos ter o quê? O juiz extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no inciso 3. Tá joia, senhores? Que isso é extinção pelo autor. Atenção! Então, olha o que eu estou mostrando para vocês. Parágrafo 1º. Tanto nas hipóteses do inciso 2 como 3, a parte vai ser intimada pessoalmente para suprir a falta do processo no prazo de 5 dias, que é essa intimação que eu informei para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala nessa hipótese do inciso 3, o autor vai ser condenado ao pagamento de despesas processuais e honorários do advogado. Tá? Só vai ter honorários se já houve contestação por parte do réu. Se não houve contestação, o autor vai ser condenado em todas as custas processuais apenas. Tá joia, senhores? E aí, quando a gente fala aqui, vamos lá, o processo ficar paralisado por 1 ano por negligência de partes, aí nós estamos falando que a culpa pelo abandono não é apenas do autor, mas sim do autor e do réu. E eu posso dar um exemplo para você de uma perícia determinada de ofício pelo juiz dentro do processo. Quando o juiz determina a realização de uma perícia de ofício, quem tem que pagar a perícia são as duas partes, é o autor e réu. Então, eles têm que fazer um rateio, 50% dos honorários para o autor, 50% dos honorários para o réu. E aí, cada parte vai ter que depositar em juízo aqueles honorários rateados, os honorários do perito, tá? Se as partes não forem beneficiadas de justiça gratuita, obviamente, né? E aí, o que acontece? Vamos imaginar que o juiz se intime as partes para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento dos emolumentos periciais. Nenhuma das partes deposita em juízo, nem o autor, nem o réu. E aí, a secretaria certifica o decurso de prazo, né, pelo próprio PJE, ele faz automaticamente, e aí o processo fica lá, paralisado durante 1 ano. Ninguém fala nada no processo durante 1 ano. Passou 1 ano, os autos são concluídos ao juiz. E aí o juiz vai determinar a intimação de ambas as partes para dar trâmite normal ao procedimento, no prazo de 5 dias. E qual é o trâmite normal do procedimento? Pagar os emolumentos periciais. Tudo bem? Se por acaso ninguém se manifestou no prazo de 5 dias, depois da intimação pessoal realizada pelo oficial de justiça, aí o juiz vai extinguir o processo por abandono. E aí ele extingue por negligência de ambas as partes. E ao fazer isso, ele condena as duas partes ao rateio das custas processuais. Né? E aí é o que significa aqui. Vamos lá. No caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2, as partes pagarão proporcionalmente as custas. Então, quem deu enseja mais custas, paga mais custas. Mas o réu também terá que pagar essas custas. Tá? E eu não vejo condenação em honorários, porque ambas as partes abandonaram o processo. Agora, a gente entra numa parte muito importante da extinção sem resolução de mérito, é a extinção no inciso 4. E o inciso 4, ele fala que extingue o processo sem resolução de mérito quando verificar a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. Senhores, quando a gente fala de pressupostos processuais, os pressupostos processuais são os requisitos necessários ao desenvolvimento regular e válido do procedimento. Os pressupostos processuais, eles têm várias classificações, mas, em regra geral, os pressupostos processuais, eles são sanáveis, desde que se faça a repetição do ato ou se corrija o vício. Tá claro, gente? Então, para os pressupostos processuais, em regra geral, nós temos a aplicação daquele formalismo valorativo que nós falamos na aula de hoje, né, e em outras aulas anteriores. Nós temos vários tipos de pressupostos processuais, né? Primeiro pressuposto processual é o pressuposto processual de existência, né? Então, quando a gente fala de falta de pressuposto processual de existência, isso significa que não houve formação da relação jurídica processual.
e, por consequência, a futura decisão que venha a ser proferida num processo viciado por ausência de pressuposto processual de existência é o que nós chamamos de sentença inexistente. Quais são os casos? Sem pedido inicial do autor, sem cumprir o princípio da demanda de Liebman, quando não ocorre citação do réu e quando o órgão que proferiu a decisão não possui jurisdição. Então, o ato processual, a sentença, ela torna-se inexistente por ausência de pressuposto processual de existência. Nós temos ainda outros pressupostos processuais, que é o pressuposto processual de validade ou de validez, também considerado como pressuposto processual positivo, né? Então, entre os pressupostos processuais positivos ou de validade, nós temos aqueles que geram, se forem desrespeitados, nulidades processuais absolutas. Então, entre eles, eu tenho, muitíssima atenção, citação válida, cuidado. A ausência de citação é pressuposto processual de existência. A irregularidade de citação ou a nulidade de citação é pressuposto processual positivo. Tá? A ausência de intimação do Ministério Público em causa que ele deveria intervir com os leges, impedimento do juiz é vício de pressuposto positivo, tá claro? Porque aí nós temos um caso grave de parcialidade, incompetência absoluta, seja em razão da matéria, da pessoa, funcional, são casos que geram nulidades absolutas por ausência de pressuposto processual positivo, de competência para a decisão da matéria, da causa, e existem outros casos. Então, muita atenção com os pressupostos processuais de validade. Além desses pressupostos processuais de validade, nós temos também os pressupostos processuais de mera regularidade, que são aqueles que geram nulidades processuais relativas que devem ser arguídas na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos, sob pena de preclusão. Então, ao falarmos de incompetência relativa em razão do território, está sujeita à prorrogação de competência, é um pressuposto processual de mera regularidade. Quando nós falamos de suspeição do juiz, porque ele tem um vício subjetivo de parcialidade, se não for arguída a suspeição, vai gerar preclusão também. Claro, senhores? Porque é mera regularidade. E aí alguns vão falar de capacidade relativa para ser parte, né? Capacidade relativa. Agora, capacidade postulatória, em alguns casos, pode gerar tanto a nulidade absoluta quanto a nulidade relativa. A nulidade absoluta no processo penal ou mesmo, em alguns casos, no processo civil, de nulidades relativas. Então, vocês têm que verificar qual é o vício e qual é a ausência do pressuposto processual. Tá claro, gente? Se tiverem alguma dúvida, eu peço a vocês que coloquem no chat para que nós possamos terminar aqui a nossa exposição. Então, esses pressupostos são extremamente importantes e são questões de ordem pública que podem ser analisadas de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição antes da prolação da decisão de mérito. Tá claro? Antes do trânsito em julgado da decisão de mérito. Perdão. Quando nós falamos ainda do inciso 6, nós estamos falando da carência de ação por ausência de condição de ação. E da mesma forma, a carência de ação também é questão de ordem pública. Só que eu relembro a vocês que o inciso 6, que fala a ausência de legitimidade ou interesse processual, claro, senhores, são hipóteses insanáveis. Tá claro, senhores? Insanáveis. E elas também são questões de ordem pública. Então, o juiz tem que dar a oportunidade para a parte convencê-lo que estão presentes a legitimidade ou a ausência e o interesse processual, e se ele não ficar convencido, aí sim ele pode indeferir a inicial, né, pelo princípio da asserção, né, da asserção, e ele extingue sem resolução de mérito. E ele extinguiria, pode fazer até em sede de indeferimento da inicial, tá claro? Mas salienta a vocês que, por serem questões de ordem pública, as condições
situação, elas podem ser apreciadas tanto na decisão de saneamento, quanto na sentença, quanto em fase recursal, a qualquer momento do processo, porque não existe preclusão para elas. E eu saltei de propósito outra classificação de pressupostos processuais. São os pressupostos processuais negativos. Muita atenção. E quando nós falamos dos pressupostos processuais negativos, nós temos as do inciso 5, né, que é a existência de litispendência, ou seja, já falei para vocês na fórmula do artigo 337, reprodução de outra ação idêntica àquela que está em curso, não é isso? A coisa julgada material. Então, se eu já tenho aquela ação que eu pedi 100 mil reais, juiz, depois de processar todo feito, julgou improcedente meu pedido, e eu renovo o pedido, a segunda ação, que vai ter que ser distribuída dependência para a primeira, em função de conexão, porque tem identidade, causa de pedir e pedidos, a segunda ação vai ser extinta sem resolução de mérito. Por quê? Porque a primeira já foi extinta com resolução de mérito. Tá claro, senhores? Então, eu tenho como pressuposto processual negativo a litispendência, que é reprodução de ação idêntica à outra que está em curso, identidade tríplice de ação, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, e eu ainda tenho a coisa julgada material, que é reprodução de ação idêntica à outra que foi julgada com resolução de mérito. Tá claro? E já transitou em julgado. Aí já passou o prazo de recurso. Então, essa coisa julgada material, ela obsta ao ajuizamento da segunda ação. E esse é o efeito exógeno que eu expliquei para vocês. Agora, se eu ajuizar uma segunda ação com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, a segunda ação vai ser extinta sem resolução de mérito, porque a primeira já transitou em julgado e já possui coisa julgada material. E, finalmente, nós temos os casos de perempção. E quais são os casos de perempção? Nós temos dois casos de perempção. O primeiro é a reprodução de ação idêntica à outra, que foi extinta sem resolução de mérito, não é isso? Sendo que a parte autora não recolheu as custas da primeira ação e não pagou as custas prévias da segunda, então ele tem que comprovar que ele pagou as custas prévias da primeira ação. Essa é a primeira hipótese de perempção. E a segunda hipótese de perempção, tá, é uma coisa julgada formal com efeitos de material. E por que ela acontece, senhores? Ela acontece claramente da seguinte forma, tá? Se houver abandono de causa por 3 vezes, e essa hipótese está aqui, ó, se o autor der causa por 3 vezes, a sentença fundada em abandono de causa não poderá propor novamente a ação do réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa do direito. O que acontece? Autor ajuiza a primeira ação, juiz manda emendar inicial, tá? Ele não emenda, no prazo de 15 dias, o processo fica paralisado por 30 dias, ele determina a intimação do autor pessoal para dar andamento à causa. Ele não dá andamento à causa e o juiz extingue com base no artigo 485, inciso 3, primeira vez. Tá bom, senhores? Passa o prazo de recurso, transita em julgado a primeira sentença, ele recolhe os custos da primeira ação e renova a segunda ação, por dependência primeira. O juiz manda emendar de novo, e aí acontece tudo de novo. Passa o prazo de 15 dias sem emenda, passa o prazo de 30 dias de paralisação. O juiz determina a intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, passa o prazo de 5 dias, depois da intimação válida, ele não faz nada, extingue a segunda ação por abandono do autor de novo. Terceira vez, aí ele vai lá e ajuiza de novo a mesma ação, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, né? O juiz manda emendar de novo, porque ainda não corrigiu o vídeo. Tá? Aí o que a parte faz? Passa para os 15 dias sem emenda. Tudo bem, senhores? Depois paralisa por 30 dias de novo. Não vai. Vai concluir os autos. O juiz determina a intimação de novo do autor para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias. Passa o prazo sem, ele dá o trâmite normal do procedimento. Na hora que passou esse prazo de 5 dias, pela terceira vez, o juiz vai lá e a terceira sentença por abandono na forma do artigo 485, inciso 3. Na hora que ele essa terceira sentença, senhores, aí eu tenho uma coisa julgada formal com efeitos de material. Por quê?
aí vai aplicar o parágrafo 3º do artigo 486. E não vai ser possível renovar por uma quarta vez esse pedido. Tá? Cuidado que dizem que, nesse caso, se houver hipótese de rescindibilidade, pode caber também a ação rescisória por perempção do artigo 486, parágrafo 3º. Mas eu falo para todos os meus alunos que eu nunca vi uma hipótese de perempção, tá, por abandono por 3 vezes. Porque se houver extinção em outras hipóteses que não a do inciso 3, não haverá perempção. Claro, gente. Eu nunca vi na prática isso acontecer. E aí, senhores, nós temos esses 3 pressupostos processuais negativos: a perempção, a litispendência ou a coisa julgada, que envolve a identidade tríplice do direito de ação. Só cabe perempção, litispendência e coisa julgada com ações idênticas, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Tá bom, senhores? Além disso, senhores, eu tenho mais uma hipótese de pressuposto processual negativo, que é a convenção de arbitragem que eu expliquei dentro de sala de aula para vocês antes do regime remoto. E essa convenção de arbitragem, ela envolve aquela cláusula compromissória prévia, né, que se submete à arbitragem na forma da Lei 9.307, que eu já expliquei anteriormente. Falamos que a arbitragem é exercício de jurisdição privada, né, e que se há cláusula de convenção de arbitragem, tá, a regra geral é que a demanda, o conflito de interesse tem que ser submetido à arbitragem e não ao Poder Judiciário. No entanto, se o autor ajuiza a ação no Poder Judiciário, ele está renunciando à cláusula compromissória do contrato. E aí, uma vez citado o réu e depois da audiência de conciliação, se o réu contestar a ação, o réu, se ele quiser se submeter à arbitragem, ele tem que em preliminar de contestação a arbitragem, porque ela não é uma questão de ordem pública. Se ele não alegar em preliminar de contestação a convenção de arbitragem, aí tanto o autor quanto o réu renunciaram à cláusula compromissória, o autor renunciou com o ajuizamento da petição inicial e o réu renuncia com a apresentação de contestação sem a preliminar de convenção de arbitragem, e aí o judiciário vai ter exercício pleno de jurisdição para resolver o conflito de interesse. Tá claro, senhores? E aí eu mostro para vocês que os pressupostos processuais negativos, que são insanáveis, que é a perempção, a litispendência, a coisa julgada e a convenção de arbitragem, eles também ensejam a extinção do processo sem resolução de mérito. Tá bom, senhores? Finalmente, para terminar aqui as questões de ordem pública, no caso de morte de parte, se a ação for considerada intransmissível, o caso é de extinção do processo, mas não de habilitação. E eu já falei isso para vocês na aula anterior de suspensão. Se, por exemplo, num divórcio sem bens, sem filhos, sem pensão, senhores, um do casal, o marido ou a esposa falecem, automaticamente, o que nós vamos ter? O juiz vai extinguir a ação de divórcio sem resolução de mérito. E por que ele vai extinguir essa ação sem resolução de mérito? Porque o direito de divórcio, ele é personalíssimo, tá claro? E mais, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que não vai haver interesse nem transmissibilidade desse direito, porque o cônjuge sobrevivente vai ter a extinção do vínculo matrimonial não pelo divórcio, mas sim pelo óbito. Então, ao invés dele ser considerado divorciado, ele vai ser considerado o quê? Viúvo. Tá claro, gente? Então, o divórcio sem bens, sem filhos, tá? É uma ação intransmissível. E esse é um caso, é uma questão de ordem pública que pode ser analisada de ofício pelo juiz. Então, relembra vocês, parágrafo 3º, que o juiz conhecerá de ofício da matéria constante no inciso 4, pressupostos processuais, e inciso 5, pressupostos processuais negativos, com exceção da convenção de arbitragem, porque ela não é questão de ordem pública. Inciso 6, condições de ação. E inciso 9, morte de parte sendo intransmissível o direito. Tá claro?
em qualquer grau de jurisdição. Pode ser em sede de apelação, tá claro, gente? Pode ser em embargo de declaração, desde que não haja trânsito em julgado. Com relação a conhecer de uma questão de ordem pública em sede de recurso especial extraordinário, isso já é mais complicado, porque o STJ e o STF vão exigir o pré-questionamento da matéria. E teria que ser em recurso especial, porque seria violação de lei federal e não da Constituição da República. Tá claro, gente? Então, muito cuidado com isso. E não pode ser alegado depois, no final do processo, porque isso é considerado também o que nós chamamos de nulidade algibeira, né? Que você guardou no bolso, você guarda a nulidade no bolso para levar a conhecimento do judiciário depois que já foram passadas, depois de todos os julgamentos proferidos. Isso aí o STJ não coaduna com essa prática viciada de arguir nulidade em processo depois que já passou todas as oportunidades de manifestação. Então, eu já ensinei aqui para vocês o inciso 4, que já falei de todos os pressupostos, já falei do inciso 5, pressupostos processuais negativos, já falei do inciso 7, que é pressuposto processual negativo, que não é questão de ordem pública, já falamos do inciso 6, que são as condições de participação, agora faltam esses casos finais, tá? E esses casos finais, o caso final é a desistência da ação. Quando a gente fala de desistência da ação, a desistência da ação é um ato unilateral do autor ou do réu reconvinte. Se não houver reconvenção, o réu não pode desistir da ação, senhores. É um ato unilateral daquele que promoveu o direito de ação, que é o direito público subjetivo de deduzir uma pretensão em juízo. Então, é somente o autor da pretensão que pode desistir, tá? E aí, o que nós temos? Né? A desistência, ela pode ou não depender de anuência do réu. Tá claro, gente? Pode ou não depender de anuência do réu. E essas hipóteses de desistência, com ou sem anuência, elas estão previstas aqui nos parágrafos 4º, 5º e 6º. Tá? 4º, 5º e 6º. Para falar a verdade, 4º e 5º. Tá? E eu até esqueci de me falar do artigo 6º, mas daqui a pouco eu falo. Então, o que nós falamos? Primeiro, antes de oferecida a contestação, não é a citação. A citação seria a estabilização provisória da... Então, no Código de Processo Civil de 2015, tá? E é a contestação que gera a necessidade de anuência na desistência. E por quê? Porque se o réu contesta a ação, ele pode estar muito confiante na sua matéria de defesa para conseguir a coisa julgada material a seu favor. Então, se o réu contestou a ação, a desistência do autor no processo de conhecimento, não é assim na execução, ela depende de anuência do réu. Agora, se o réu for revel, porque ele não contestou, ou antes dele apresentar contestação, seja em audiência de conciliação e resposta, seja naquele prazo de contestação depois da audiência de conciliação, se o autor peticionar requerendo a desistência, o juiz vai homologar a desistência sem abrir vista ao réu para se manifestar sobre ela. Agora, depois da contestação protocolizada no feito, aí o juiz, a gente tem o que a gente chama de desistência com anuência. Então, o réu vai ter que ser ouvido se ele concorda ou não com a desistência. E eu já fiz mais de uma vez em processos de reintegração de posse, né, em que o réu, eu não, né, meu cliente, em que eu contestei e aí o autor desistiu das... Eu falei, não aceito. Eu quero a sentença de mérito a meu favor. Já fiz isso em ações de investigação de paternidade, fiz isso em ações de reintegração de posse. Atenção, o termo, o prazo final para o autor da demanda, né, ou o réu reconvinte, ou o autor propriamente dito, desistir, é a prolação da sentença. Tá claro? Depois que o juiz proferiu sentença no processo, tá? Não é mais possível desistir. Imaginemos o caso que o juiz profere uma sentença de improcedência do pedido e no prazo do recurso o autor vai lá e pede, não, eu quero desistir da ação.
O juiz vai falar indefira a desistência porque eu já proferi sentença de mérito desfavorável à sua pretensão. E é a primazia da sentença de mérito em preponderância à decisão formal sem resolução de mérito. Eu chamo a atenção de vocês que existe um requisito para extinguir a causa por abandono do autor após a apresentação da contestação. Então, se por acaso extinguir o processo por abandono de causa do autor, na hipótese do inciso 3, tem que haver requerimento prévio do réu se ele já apresentou contestação. Vocês estão acompanhando? Contestação como resposta. Tá? E isso é uma matéria que já era sumulada pelo STJ, que foi inserida no parágrafo 6º do artigo 485. Pois bem, repito aos senhores aquilo que eu falei para vocês, que a regra geral é a extinção com resolução, não é isso? Na forma do artigo 487. Tá certo, senhores? Mas que se o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, né, por qualquer das hipóteses aqui previstas no inciso 1 até o inciso 10, em outros casos previstos no Código, eu tenho casos, por exemplo, de extinção sem resolução em procedimentos especiais e por ausência de requisitos instrumentais do procedimento especial, então, de uma forma ou de outra, gente, vai ter coisa julgada formal, tá? Mas antes de haver a coisa julgada formal, a parte que ajuizou a ação e foi extinta sem resolução de mérito, ela pode apelar. E aí o juiz poderá, no prazo de 5 dias após a apelação, se retratar da decisão em função da regra que é a extinção com resolução de mérito. Tá claro, senhor? Esse dispositivo do artigo 485, parágrafo 7º, ele se repete no artigo 301, que fala da sentença, da apelação contra a sentença de indeferimento da inicial, mas o que eu mostro aqui para vocês, pelo menos em matéria de extinção do processo, é que nós temos que pensar sempre no formalismo valorativo do artigo 488, que eu já falei, inclusive já cobrei em prova dos senhores, né, que se for possível resolver o mérito, né, a parte que arguiu uma defesa processual, na forma do artigo 485, o juiz tem que decidir o mérito a favor daquela parte. Agora, se ele for julgar a favor da outra parte, aí não, aí ele pode acolher a defesa processual. Tá claro, senhores? Então, isso aqui é manifestação do formalismo valorativo nos processos de conhecimento integral de jurisdição. Tá bom, senhores? Então, com isso, senhores, eu vou encerrar a nossa apresentação. Vou me colocar à disposição daqueles presentes para responder eventuais dúvidas e questionamentos. Eu informo a todos vocês que vocês foram gravados, né, e que essa aula vai ser disponibilizada no YouTube, né, então, para aqueles que não assistiram à nossa videoconferência. E, então, eu peço que continuem se cuidando durante o período de isolamento. Muito obrigado a todos e muita saúde. Tchau.